Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu vou contar a experiência número 98. Essa experiência é muito interessante. Se ela ficar um pouco longa, tenham paciência. Ouçam que vocês vão gostar, porque ela é muito boa. Algum tempo atrás, especificamente no final da década de 80, começo da década de 90, surgiu um esquadrão de choque, ou uma tropa de elite, de pastores da cristandade. Eles se reuniram, várias denominações, e começaram a ir na porta de estádios onde tinha congresso das Testemunhas de Jeová, em assembleias, e ali ficavam com cartazes, com faixas provocativas, tentando conturbar o ambiente. Inclusive, na época tinha recortes de jornais de eles entrando em estádios com aquelas faixas, sempre provocando. Só que eles não se contentavam em ir só em estádios, atrapalhar congressos. Eles começaram também a visitar estudantes que estavam progredindo, na verdade, estudantes que eram das religiões que eles pertenciam, e ali eles atrapalhavam o estudo. Alguns paravam, outros se tornavam até opositores depois que paravam o estudo. E aí aconteceu algo interessante que eu vou contar para vocês aqui brevemente. Vou contar duas experiências, uma ligada à outra. Eu estava, em certa ocasião, para fazer um discurso num congresso, estava ali nos bastidores esperando o momento de entrar. Aí o irmão que estava presidindo a sessão, me chamou num canto e falou: "Olha, Calvache, aconteceu uma coisa muito triste na cidade que eu estava servindo com a minha esposa há algum tempo atrás. Ali tem um irmão que ele é muito zeloso, é um pioneiro regular, e ele trabalha no terceiro turno de uma empresa. E de manhã ele chega na casa, toma um café e vai para o território pregar. E fica até meio-dia pregando, dirigindo estudos, fazendo revisitas. É um irmão extremamente zeloso. Mas aconteceu algo terrível com esse irmão. Ele foi dirigir estudo para um estudante dele e quando chegou lá encontrou um grupo de pastores. E esse irmão, ele, coitado, ele quis defender a verdade ali, batendo aquele grupo que estava ali. E no fim, os pastores começaram a apertar ele de todas as formas, e ele, sozinho, teve uma crise de choro lá. Teve uma crise de choro e, enfim, ele ficou muito deprimido com o que aconteceu. Eu falei, puxa, que coisa triste, viu, fulano? Porque esse irmão, judiação, é um irmão inexperiente, porque qualquer pessoa mais experiente não teria entrado nesse confronto aí. Teria, no mínimo, deixado para um outro dia e teria levado pessoas experientes com ele, porque onde se viu uma pessoa sozinha querer combater um grupo de opositores e pessoas abalizadas, como você está falando, né? Pois é, aconteceu isso, Calvas. Bem, aquilo me deixou extremamente aborrecido, né? Muito aborrecido. Bem, uns dias depois, eu estava no meu trabalho, agora eu vou contar o que aconteceu aqui em Sorocaba. Eu estava no meu trabalho, tocou o telefone, era um irmão, e falou, ô Calvas, eu queria contar algo que aconteceu hoje, rapaz. Eu fui com a minha esposa dirigir estudo para um casal que está firme, rapaz, estão fazendo progresso aqui no estudo. E chegando na casa desse casal, eu encontrei lá um grupo de pastores, rapaz. O pessoal veio equipado, estavam com literatura até de 1800 e pouco. Uma pasta cheia de livros e recortes, tudo contra nós. Eu falei para ele, espera um pouquinho, não vai me dizer que você debateu com esse pessoal aí, fez um confronto com eles? Falou, não, eu quando vi que era muita gente, e o pessoal é bom, hein? O pessoal conhece. Eu simplesmente falei o seguinte para eles, falei, olha, se vocês querem um encontro aí para a gente ver quem está com a verdade, então vamos marcar para sábado que vem. E eu fiz isso até sem consultar você, você iria comigo lá? Falei, vou sim, mas eu vou levar o Ringo e o Valdir Camilo comigo. Ah, então tudo bem. Aí marcamos para o sábado seguinte. No sábado seguinte, nós chegamos no local indicado. Me lembro que foi o pai do Ringo conosco também, e um outro irmão.
e o casal que dirigia estudo, obviamente, com esses estudantes. Aí chegando lá, fomos muito bem recebidos pelo casal, um casal muito hospitaleiro, um casal humilde, né? Mas extremamente bondoso, e ficamos ali aguardando, até que chegou a tropa lá, né? E eles vieram bastante, vieram vários carros, vieram em Kombi. Eu calculo que eles vieram uns 30, com mais os que estavam ali, mais outros da religião deles, que aqui de Sorocaba que foram também. Ali deu uma quantidade muito grande de pessoas, tanto que não coube todo mundo dentro da casa, né, obviamente. Grande parte ficou ali nas janelas da casa ali, nas portas, ouvindo, né? Então já de cara foi marcado o tempo para cada grupo, e eles, como de praxe, não queriam entrar na Bíblia, queriam ficar atacando pessoas. E o alvo foi o Rússio. Porque o Rússio foi isso, o Rússio foi aquilo, o Rússio fez tal coisa, e envolvendo o casal, né? Então, irmão fulano, irmã fulana, vocês sabiam que o fundador da religião deles fez tal coisa, fez isso, fez aquilo, e o Ringo implorava para eles: pessoal, vamos entrar na Bíblia, gente. Vocês estão atacando uma pessoa que nem está aqui para se defender, uma pessoa que já morreu há quase 100 anos, vamos entrar na Bíblia. Mas eles não queriam, não queriam. E ataca o Russo daqui, ataca de lá, até que no fim o Ringo conseguiu, no tempo dele, fazer com que eles entrassem na Bíblia. E aí foi uma lavada, né? Foi de goleada, né? Aí eles sentindo que... A gente percebia que eles tinham ficado surpresos de ver que ali não ia ser fácil para eles não, né? Porque eles percorriam o Brasil fazendo o que eles vieram fazer aqui. Eles perceberam que ali eles encontraram o Ringo, o Camilo, os dois especialmente, que eram páreo duro, né? Bem, aí o que aconteceu? Quando voltou novamente no tempo deles, voltaram a atacar o Rússio. E um deles levantou a seguinte questão, né? Porque olha, irmão fulano, irmã fulana, o fundador da igreja deles era um homem tão terrível, que ele foi processado por falsidade ideológica. Ele falou que ele sabia grego, e quando chegou na frente do juiz lá, ele amarelou, não sabia nada de grego. Olha que homem terrível, né? Aí quando voltou para o nosso tempo, o Ringo falou: olha, primeiramente, se o senhor for falar alguma coisa do Rússio, fale a verdade, que isso que o senhor falou não tem nada a ver com a realidade. O Rússio, na verdade, ele não foi processado, ele que processou um pastor, então ele era autor da questão, não era réu, e aí o Valdir entrou, né? O Valdir falou: e outro detalhe também, isso que o senhor está falando não é verdade, porque o Rússio nunca disse que sabia grego. O Rússio falou que ele conhecia o alfabeto grego e que poderia se enganar em algumas letras, mas que ele não conhecia o idioma grego. Bem, aquilo era o prenúncio de algo terrível que ia acontecer para eles alguns minutos depois, porque tem um ditado que diz que o castigo vem a cavalo, né? No caso deles, veio de foguete, avião supersônico, né? Veio assim, que nem um raio. Por que eu digo isso? Porque uns momentos depois, na palestra lá, o Ringo citou uma palavra em grego. E aí um deles deu aquela risada sarcástica, né? Aí o Ringo virou para ele e falou assim: viu, o senhor está rindo por quê? Eu falei alguma bobagem aqui? Falei: não, rapaz, você vai querer falar em grego aqui, palavra em grego, rapaz? Eu sou catedrático em grego. Eu sou formado, eu sou catedrático em grego. E citou lá, né, o grau de estudo que ele tinha, as universidades que ele fez, enfim, realmente o homem era bem laureado, né? Aí quando ele falou isso, eu usei uma tática que eu já tinha usado com vários pastores da cristandade que se diziam ser fenômenos no idioma grego, e a decepção foi grande, né? Porque nenhum deles, no fim, soube sair daquilo que eu coloquei. Eu peguei aquele folheto que nós tínhamos, né? E temos até agora, né? Só que agora é outro, né? Boas Novas para Todas as Nações, e ali tem uma parte em grego, né? Aliás, tem acho que 60 idiomas, se não me engano, e tem o grego lá, né? Aí peguei na parte em grego e falei: olha pessoal, que alegria nós temos de ter aqui um catedrático em grego na sala, né? Então, já que o senhor é catedrático, seu fulano, eu queria que o senhor lesse esse folheto e traduzisse para nós, porque o senhor, como um catedrático em grego, vai traduzir isso aí fluentemente, né? E quando eu estendi o folheto a ele, ele praticamente tomou da minha mão. Falou: tá aqui, rapaz.
Aqui, eu realmente conheço o grego, não sou como o líder de vocês lá, que não era de nada. Eu até pensei, falei, pixa, acho que eu caí do cavalo aqui agora, né? Mas peguei um cara que sabe mesmo, né? Mas tudo bem, né? Já estava na mão dele o folheto. Aí ele pegou o folheto, começou a olhar, e eu senti que a coisa não estava legal para ele não, porque ele começou a amarelar. Ele sim amarelou, começou a ficar pálido, né? Aí eu pisquei pro Ringo, né? Pisquei pro Ringo e o Ringo entendeu o recado, né? O Ringo estava bem do lado dele, entendeu o recado. Aí o Ringo falou, então, seu fulano, traduza para nós aí. Ele falou, calma aí, rapaz, calma aí, isso aqui não é assim não, calma aí. Aqui tem um texto de Apocalipse, tem outro texto do Salmo. Aí eu falei para ele, viu, isso aí qualquer um está vendo que tem, eu quero que o senhor traduza aí. Pera aí, rapaz, isso aqui o grego é idioma, já começou a gaguejar, o grego é idioma clássico, rapaz, não é assim. Falei, pera um pouco, o senhor está dizendo que está difícil traduzir porque grego é idioma clássico? Daí o Ringo falou, pera um pouco, quer dizer que então ninguém poderia traduzir a Bíblia, porque a Bíblia, a grande parte dela foi escrita em grego, traduzida do grego para os outros idiomas. Aí ele começou a querer transliterar, sabe? Muito mal, por sinal. Falei, viu, não é transliterar não, é traduzir. Se o senhor me der uma matéria em espanhol, eu leio a matéria em português. É isso que eu quero que o senhor faça. Leia em português o que está aí, porque esse folheto nós damos para as pessoas que vieram, que vêm para o Brasil da Grécia, às vezes pessoas que são até analfabetas, mas que conhecem o básico do grego. Isso é o básico. E eles leem e já sabem o que nós estamos querendo transmitir a eles. Eles conhecem. E pessoas que não são formadas, não. Então o senhor está... Aí o Ringo falou assim, está difícil, seu fulano? E ele, tá dificinho, tá dificinho. E moral da história? Não soube traduzir absolutamente nada. Nada, sabe o que é nada? Ele ficou numa desmoralização tão grande perante aquelas pessoas que estavam ali, que, olha, se não fosse trágico, seria cômico, viu? Aí, moral da história, ele perdeu totalmente o rumo na palestra, totalmente. E aí, obviamente, que não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Quando foi chegando por volta de meio-dia, já estavam totalmente derrotados. Esse senhor do grego ele já tinha ido embora, porque ele falou que tinha um compromisso, e acabou saindo. E largou o outro lá sozinho. Os demais que estavam ali, que tinha muita gente que vieram com eles, nenhum deles teve coragem de assumir o posto do que tinha saído. Ficavam só lá fazendo comentários, né? Escutei um deles que falou assim, esse pessoal tem muito conhecimento da Bíblia, hein? Esse pessoal tem muito conhecimento da Bíblia. Eu escutava, porque eu estava assim perto da porta, dava para ouvir os rumores ali fora, né? Aí quando deu por volta do meio-dia, o Ringo naquele tempo ele tinha um programa de televisão, né? Ele era apresentador de um telejornal aqui na cidade. Aí o Ringo falou, bem pessoal, tá dando horário de eu ir embora. Eu falei, Ringo, tá bom já, vamos parar por aqui. Falei para o casal, seu fulano e dona fulana, vocês acompanharam aqui das 9 até meio-dia e vocês já podem fazer a decisão. Vocês já viram aqui quem está com a verdade. Se vocês acharem que eles estão com a verdade, vocês vão continuar na religião deles, obviamente. E se vocês acharam que nós mostramos a verdade, então vocês continuem o estudo. E aí houve aquele silêncio na sala, né? Imagina, porque agora o casal ia dar o veredito, né? Porque eles eram aquele casal que estava como juiz ali, né? Porque eles eram a parte envolvida realmente. E aí o Senhor olhou para eles, olhou para nós, falou, não, para mim está tudo muito claro, para minha esposa também, nós já estamos aqui conscientes do que vamos fazer. Nós vamos continuar estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Ah, quando ele falou isso, aquele que tinha ficado lá, ele simplesmente se esborrachou lá no sofazinho que tinha ali do lado dele. Sentou, e aí eu era muito irônico naquela época, eu falei, ô, seu fulano, acabou a palestra, vamos embora, meu amigo, já é meio-dia, o casal está com fome, eles têm crianças pequenas aí, eles querem dar comida para as crianças, vamos embora. Aí ele virou para mim e falou assim, o que você tem que ver comigo, rapaz? Você é dono da casa? Você... É isso que a torre de vigia ensina você? Ser irônico assim? Eu vou ficar aqui. Olha só que barbaridade.
Aí eu e o Valdir sentamos também, mano. Se o senhor vai ficar aqui, nós também vamos ficar aqui, porque afinal de contas, você vai ficar agora aqui querendo encher a cabeça do casal? Já acabou a palestra. E o casal balançou a cabeça como dizendo, poxa, mas que camarada, né? Bom, aí aconteceu algo interessante. A palestra já tinha terminado, mas ele ainda quis continuar ofendendo a torre de vigia, né? Citou lá um texto lá de Tiago, lá que o Valdir já deu um fecha nele e deu uma aula para todos nós ali, né? O Valdirzinho é terrível. E aí, esse senhor ficou muito perdido, ele já estava passando mal, viu, irmãos? Ele estava passando mal literalmente. Aí tinha lá fora um rapaz muito forte, por sinal, e esse camarada entrou na sala e partiu para cima do Aldir Camilo, partiu para agredir fisicamente. E eu entrei na frente dele, né? Falei, pera um pouco, rapaz, que é isso? Isso aqui é uma palestra bíblica, isso aqui não é um ringue de lutas. E ele queria pegar o Valdir Camilo. E eu entrei na frente, e obviamente que eu não seria páreo para o camarada era forte, eu não sou de briga, o Valdir não é de briga, e nós éramos pessoas todas franzinas, né? Fisicamente falando. Aí aconteceu algo inesperado. Isso já era por volta de quase 2 horas. Ele sentiu uma mão pesada pegar no ombro dele. O que está acontecendo aí, rapaz? Quem era? Era o Ringo e o pai dele que tinham voltado. O Ringo já tinha feito o programa de televisão que ele fazia, o jornal que ele apresentava, e pegou no ombro do camarada lá e começou a apertar e fez o cidadão começar a dobrar os joelhos, né? Aí sim, aí nos sentimos em casa novamente, porque agora tinha páreo lá também, né? Para qualquer confronto de outra forma, né? Porque se o camarada era forte, o Ringo não ficava atrás, né? Entendeu? Aí o camarada pegou lá uma pasta que estava lá, cheio de livros, e saiu também assim apressado, e todos eles saíram apressados, né? E moral da história, né? O casal se afirmou mais ainda do que já estava na verdade. Um tempo depois nos encontramos, né? Estava num congresso que estava ocorrendo aqui na cidade e deram sequência no estudo, né? Então a experiência desse casal também é muito bonita. Então, irmãos, esse negócio de que essas palestras não levam a nada, isso aí, eu não. Pera um pouco, leva sim. Uma palestra bem feita, onde tenha pessoas interessadas envolvidas, como nesse caso aí, claro que leva. Então o pastor vai deixar que a ovelha seja devorada pelo lobo e vai simplesmente, não adianta atacar o lobo lá e defender a ovelha, porque afinal de contas, isso aí não leva a nada. Será que seria assim? Então, naquela época, irmãos, tinha muito desse tipo de coisa. E nós, na medida do possível, sempre procuramos, com a maior boa vontade, com a maior reverência a Jeová Deus, defender a verdade. E graças a Jeová isso resultou em muitos frutos, porque muitas pessoas, dezenas de pessoas, se tornaram nossos irmãos. A maioria são anciãos, pessoas zelosas, pioneiros regulares, e em função de palestras como essas que acabei de citar. Essa é uma experiência que ocorreu há quase 30 anos atrás, mas que eu estou tendo o prazer de recordar com vocês. Bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.